Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o presidente do PSD no estado do Ceará, Domingos Filho. Qual o balanço do PSD das eleições municipais de 2024 no Ceará e no Brasil? Qual a expectativa para a gestão Evandro Leitão em Fortaleza? Vamos analisar as relações de poder na base governista do estado do Ceará. Ainda os planos do partido para as eleições estaduais de 2026. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Domingos Filho é advogado, deputado estadual por vários mandatos. O convidado presidiu a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Domingos Filho também comandou o extinto Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM. O entrevistado foi vice-governador do Estado. Domingos Filho preside o Partido Social Democrático, o PSD, no Estado do Ceará. E é com Domingos Filho que converso no programa de hoje. Presidente, tudo bem? Muito obrigado pelo convite aceito, por estar aqui conosco no programa Política. Eu que agradeço. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande dialogar com você. A gente está chegando aí quase que na reta final de 2024, marcado por eleições municipais em todo o país. O poder mudou de mão em vários locais, em alguns se fortaleceram, em outros ficaram ali a dever, né? E temos o PSD que tanto no Ceará como em nível de Brasil foi um ator importante, né? Nesse teatro do poder municipal, poder local, que há quem diga que é o locus real, né, da atividade pública. E aí eu pergunto para o senhor que representa o partido aqui no estado do Ceará. Se a gente fosse fazer uma síntese, presidente, qual seria, o que a gente listaria ali do PSD passados aí algum tempo já das eleições, dos resultados eleitorais de 2024? Bom, nós temos muito aí a comemorar. O nosso partido, cada eleição tem sua história. Isso. Tem sua história. Nas eleições passadas, nós elegemos aí 27 prefeitos, depois perdemos, porque como o prefeito pode mudar de partido sem perder o partido. Nas eleições estaduais, aqueles que não nos acompanharam saíram do partido. Então, nós perdemos 7 prefeitos, ficamos com 20 prefeitos. Perdemos naquela altura um município muito importante para a gente. Ganhamos vários e perdemos um município muito importante para a gente, que é Caucaia, que retomamos agora. E nessas eleições, portanto, nós fomos às eleições com 20 prefeitos, elegemos 16, tivemos surpresa aí em alguns municípios, mas também surpresas positivas em outros. E aí, tanto no número do prefeito como na população administrada, nos firmamos como a terceira força do Estado, atrás apenas em número de prefeitos do PSB e do PT, e em população administrada, o PT assume o primeiro lugar em função de Fortaleza. Caucaia, aqui na região metropolitana, lidera esse ranking do PSD e municípios mais relevantes. Se a gente fosse estabelecer aí uma sequência, quais seriam os outros, presidente? Eu não faço essa diferença dentro do nosso partido. A diferença de tamanho do município, porque a importância é a presença marcante da militância, seja no menor município que nós temos aí, por exemplo, de escala que tivemos, só de escala, que tivemos candidato único, elegemos o prefeito, o vice-prefeito e todos os vereadores, São João do Jaguaribe. Prefeito que foi reeleito, que é do nosso partido, e que de tal forma é aprovado lá que conseguiu essa proeza de candidatura única, tanto para o Executivo como para a Câmara de Vereadores, a Caucaia, que é o maior município. Então, o nosso partido tem pequenos, médios e grandes municípios. Um grande município como Caucaia, que é o segundo do estado, grandes municípios também, assim, acima de 50 mil habitantes, aí, como municípios polo, né? Municípios polo, como Quixadá, como Tauá, para poder dar aí alguns exemplos. Certo. Presidente, eu costumo dizer que um processo eleitoral ele se define basicamente em 3 pontos, né? Na articulação política, né, propriamente dita,
no aspecto jurídico, já que uma campanha tem muita essa tensão, e também na comunicação, a forma como as ideias chegam até o eleitorado. É mais ou menos por aí o formato de uma disputa local, uma disputa municipal? Do ponto de vista organizativo, sim. Do ponto de vista da disputa, da decisão do eleitor, tá? No que pese ser muito relevante, claro, o eleitor no poder local vai olhar aquilo que lhe aflige. Então, ele vai votar num candidato, e eu dizia aqui, acho que disse nesse programa você antes, que não acreditava nessa influência grande da polarização nacional nos municípios. Eu lembro. Você se lembra? E está aí. Tá. Não ocorreu. Não ocorreu. Com a popularidade que tem o Lula, o PT tem no Brasil, elegeu 182. Tá? É o 9º partido. O PL também diminuiu o número de prefeitos, ficou com 300 e poucos. Então, o centro é quem foi o grande vitorioso. Por quê? Porque a eleição é local. Então, você vai olhar quem você considera, num processo de reeleição, se for um bom prefeito, porque tem uma coleta de lixo regular, porque a sua rua está asfaltada ou pavimentada, o serviço de energia está bem, se vai para o serviço de saúde é adequado ou não, se vai para o seu filho pode estudar numa escola. Então, ele vai olhar aquilo que é o dia a dia, porque ali... Né? Exatamente. Então, e eu dizia naquela época e reitero agora, depois das eleições, porque isso se comprovou. Veja que terminou ao final das eleições, ao contrário. Em determinados locais, os candidatos estavam afastando, escondendo os que antes deveriam ser seus grandes patronos. Por quê? Porque a eleição é local, pelos interesses de natureza local. Entendi. O senhor é um dos políticos mais experientes em atuação e conhece a gestão por dentro, nas suas minúcias, né? 2025, o que os prefeitos, principalmente os novatos que estão chegando, eles vão enfrentar? Se a gente pudesse traçar uma linha média de um gargalo que deve estar praticamente em toda a cidade, qual seria esse problema, esse desafio, presidente? Imensas dificuldades. Mas é dinheiro ou gestão? Não, de financiamento. De dinheiro. Certo. Tá? Eu até já adverti a Patrícia, que acaba de ser reeleita prefeita, estava muito bem avaliada, 70% dos votos, dizer o seguinte: quando você tem um ajuste fiscal nacional, nós moramos numa federação, então há uma repercussão direta em todos os entes federados. E o ente federado que sente mais isso é o município. As políticas públicas que são prestadas, todas elas, pelo município, que é o ente local, onde a pessoa estuda, mora, vive, trabalha, tá? Elas são, à exceção da educação, tá? Que é dinheiro carimbado, né? Que tem isso, e que tem regras próprias de transferência fundo a fundo, per capita, que é o Fundeb. Todos os demais são subfinanciados. Imensamente, extremamente do tamanho do município? Independente do tamanho do município. Por quê? Porque se você vai para, por exemplo, no interior do Ceará, vou dar aqui um exemplo de um município no interior do Ceará para poder manter um programa Saúde da Família, PSF, tá? Em um distrito. Ele não gasta menos de que 45, 50 mil reais, não gasta menos que isso, tá? Mas recebe 11.700. Como é que isso funciona? Então, assim, realmente a política pública de base, ela é subfinanciada, a média e alta complexidade também, daí que por mais bem intencionado, por mais competente que seja, a assistência social, a mesma coisa. Em 88, quando nasceu a Constituição de 88, 3 modelos de gestão entraram nos debates para garantir a autonomia financeira. A educação, a saúde e a assistência social. Isso. E esses 3 modelos foram excepcionais. Que você tinha aí o SUAS da assistência social, como uma política de universalização e financiamento, o SUS da saúde e, na época, o Fundef, que virou o Fundeb, na educação. O da educação conseguiu o seu intento. Chegou à definição de um valor compatível per capita para
todos os municípios do Brasil, inclusive com suporte naquele que não possa pagar, como é o caso aqui do Ceará, do Nordeste, aí, como um todo. A assistência e a saúde, não. Então, você tem assim, disfunções em relação a isso. Então, você vai entrar, o prefeito vai entrar agora, tá? Com políticas subfinanciadas, com um arroxo fiscal que vai efetivamente afetar os municípios, precisa ter muita preocupação. O lençol que já era curto, virou muito mais e tem que ser extremamente criterioso com a política pessoal. Porque, na verdade, se você for pegar em quase todos os municípios, tá, você vai ver, o custo excedente tá, vai muito no excesso de pessoal. Entendi. Ou que seja, a política às vezes não folha consegue. inchada ali, terceirizada, etc. Agora, isso que o senhor coloca, presidente, isso vale para gestões bem avaliadas, em que o prefeito foi bem reeleito? Para todos. Ou é aquele neófito que vai entender o que está se passando meses depois? Para todos. Para todos, porque a questão vai ser de afetação do financiamento. Mas quando você passa o governo para si mesmo, sim, mas tudo bem, ainda que seja para si. Se a receita que você estava administrando era maior, lhe permitia expandir serviços, lhe permitia ampliar investimentos. E se há um recolhimento, você precisa também diminuir esse serviço, sob pena de não ter financiamento. Então, serve para todos, não é só o que vai entrar porque não conhecia, não. Tá? Aliás, muito mais complicado para os que foram reeleitos. Por quê? Porque vão ter que cortar na carne um conjunto de políticas públicas, de investimento, que eles mesmos desenharam. E aí qual é a chave que precisa ser virada? Porque o governo federal, quando ele corta lá também, ele já está sinalizando que a fonte não jorra tanto dinheiro como jorrava há meses anteriores. Repetiu o ajuste fiscal no município. O município precisa fazer um ajuste das suas despesas em função do novo cenário. Entendi. Ele tem que fazer isso. Se você, sobretudo os que entram pela primeira vez, vêm muito ávidos de apresentar resultados. Tá? As primeiras receitas, até janeiro, fevereiro, março, abril e maio, são as melhores receitas. O primeiro quadrimestre na Receita Pública são as melhores receitas, em regra. E aí, se você não tem um planejamento de largo prazo, e não olha isso do ponto de vista anual... vacas gordas, vacas magras, né? E aí você precisa, naturalmente, articular isso de tal forma que você possa contar no tempo das vagas gordas. Em vez de gastar tudo, você tem que ter ali uma reserva para suporte no momento das vacas magras. Entendi. Então, assim, e por vezes, os prefeitos não fazem por desconhecimento, por avidez em dar a resposta logo no momento das melhores receitas. Por isso que eu estou fazendo esse alerta que, verdadeiramente, se isso não acontecer, você vai chegar no período aí de junho, julho em diante, em situação de dificuldades. E quando concluir o ano, pode até ter problemas com os tribunais, né? Pois isso é uma regra básica. Você não pode gastar, tá, mais do que arrecada. Ao ponto, isso é como na casa da gente, se a gente começar a gastar mais do que o que ganha, daqui a pouco você está na inadimplência. Se você não se organizar para que aquela receita, naturalmente, buscar muito a questão dos espaços de programas federais, federativos e estaduais, a parceria, porque o Estado, a União é quem fica com a grande maioria dos recursos tributários. Então, você tem que buscar, na linha dos investimentos de custeio, uma fina relação com a União e com o Estado para ajudar nos seus financiamentos. Entendi. A propósito de Estado, a gente falou aqui da União e do município, que são os dois polos
da gestão pública, né? No plano nacional é uma federação e a vida acontece no ambiente local. E o Estado, os entes ali do meio, por exemplo, o Estado do Ceará, em que medida, em que pé eles ficam, presidente, para tentar entrar nesse debate e minimizar o impacto lá na ponta? Eles entram eles têm obrigações de serviços e políticas que também afetam a questão local. Por exemplo, polícia. Né? Fora o poder de polícia local do município, de polícia administrativa, a polícia ostensiva, presídios, a questão, saúde terciária, a saúde terciária, que é caríssima, né? Que é a universidade, a mesma coisa com a educação. Então, há um papel também forte do Estado. Ocorre que, quando você vai para os serviços básicos, todos os serviços básicos são dos municípios. Todos os serviços de atenção básica são dos municípios. De 88 para cá, vários foram incorporados, né? Sem passar o financiamento. Isso à exceção da educação. Entendi. À exceção da educação. Então, assim, eu até dizia isso ao Domingos Neto. Eu digo, olha, vê como é que a bancada do Ceará pode ser protagonista de como tentar, reativar esse movimento de que na saúde e na assistência tem o mesmo financiamento per capita do que a educação conseguiu. Na saúde já é a metade das emendas de bancada, né? Não, isso aí é emenda, falando outra coisa. Eu estou sim. falando no regular. Entendi. Eu estou falando como é na linha do Fundeb, no Fundeb. Por exemplo, você não tem recurso de fundo a fundo do Ministério da Educação ou do Fundo Nacional de Educação para o municipal, como emenda de deputado. Assim. Por quê? Porque há um financiamento razoavelmente adequado com relação a isso. Eu estou falando no orçamento dos ministérios, que o orçamento do Ministério da Saúde, que o orçamento fora emenda. Entendi. Emenda é outra coisa. Está na rubrica da pasta. Isso. Tá bom. Presidente, vamos fazer um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui com o nosso bate-papo, tá bom? Tá. Portanto, é rapidinho. Depois do intervalo, teremos mais Domingos Filho aqui conosco no programa Política da TV Otimista. Não saia daí. A gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho e a gente recebe Domingos Filho. Ele é presidente do PSD, D de dado, né, no estado do Ceará. É ex-presidente da Assembleia, foi deputado estadual por vários municípios, por vários mandatos, melhor dizendo, e foi também presidente do Tribunal de Contas dos municípios. E aqui conosco, nos ajudando a entender esse desafio posto, né, na ordem do dia, a pauta do momento, que é como que os prefeitos vão conciliar esse momento difícil, de vacas magras, que está aí pintando no horizonte, as receitas poucas, muitas demandas. E o que a gente pode fazer, ou pode, digamos assim, indicar, presidente, para que os novos prefeitos, principalmente os novatos, consigam respirar fundo e ver a coisa de uma forma mais racional? Seria uma orientação geral para todos? Eu até vou sugerir ao Júnior, dar uma sugestão a ele como presidente da Prece. O Júnior, para o prefeito Chorozinho, sim. para reunir todos os prefeitos, os reeleitos e os novos prefeitos, para debater esse assunto. Como se fosse um seminário, né? Um seminário para debater, para que você possa, na verdade, apresentar o que é que espera os novos prefeitos. Eu falei há pouco e reitero, há uma ansiedade muito grande, muito natural. Se você vence as eleições, ganhou as eleições, sobretudo quem vem em primeiro mandato, cheio de boas vontades para poder apresentar entregas, seja em serviço, seja em investimentos, e tudo isso depende de dinheiro. Então, é
a meu juízo é isso, é você mostrar a realidade. O que é que o município A de 10 mil habitantes tem como arrecadação média, o que é que isso aqui pode ter como arrecadação no próximo ano, para lhe dar medida do que você deve gastar, tá certo? Como é que eu faço para poder conseguir recursos dos demais entes, do Estado e do município? O que é que eles podem cofinanciar? Né? Quais são os caminhos? Como é que eu vou? O que é que os programas que os próprios ministérios já oferecem, que você se cadastra e, naturalmente, a força política de seu deputado, seu senador. O senador Cid, desculpa, que foi governador do Estado, que foi prefeito de Sobral, ele costuma dizer que, tendo projetos, dinheiro não falta. É mais ou menos isso? Nós temos, é fato. Nós temos... infelizmente, um conjunto, no conjunto dos ministérios, tá? Recurso à busca de projetos. Você chega em determinadas rubricas, interessante, que todo ano o Ministério devolve o dinheiro porque não apresentou um projeto. Tá? Que coisa. E me recordo quando o deputado Domingos Neto foi relator geral do orçamento da União, falando sobre isso, ele tem uma assessoria específica, se aprofundou muito, conhece muito orçamento público, e aí ele orienta os prefeitos nisso, os que votam com ele para poder mostrar. Tá? Por exemplo, arranjo produtivo local. O arranjo produtivo local é o Ministério da Integração Nacional, devolvia a cada ano porque não tinha projeto. Então, por quê? Porque ninguém procurou até saber o que é um arranjo produtivo local, definir o que é um arranjo produtivo local. Ou projetos precários que não são aprovados. Né? Enfim, então, para se ter uma ideia, sabendo disso, a prefeita Patrícia se organizou lá, tem 2 grandes arranjos produtivos locais lá no município de Itauá, puramente dentro dos programas dos ministérios. Não é emenda, não é nada disso. Então, claro, o seminário poderia apontar, abordar, mostrar como é que... Exatamente. Uma espécie de manual, por ali assim. Uma situação como essa, de olha, não se angustia só, não gasta mais do que arrecada nisso, porque você vai para inadimplência. Amanhã você acha que fez muita coisa e está faltando aos compromissos básicos, como folha de pagamento. E quando fica inadimplente, fica faltando os certificados, né? Que não vai já não pode mais conveniar, já não pode mais conveniar. Aí é uma bola de neve. Eu acho que isso é um alerta, para quem está começando e também para os que estão, os atuais. Esse tem mais dificuldade que o outro, acabei de falar. Aí você vai dizer por quê? Porque você se programou e avançou em determinadas áreas, em determinados serviços, em determinados investimentos, que essa receita não vai comportar, a queda da receita não vai comportar que você continue mantendo serviços assim. Então termina sendo pior. Entendi. Para a gente concluir, mais desafiador. Entendi. Para a gente concluir esse ponto, presidente, o senhor que é um homem público experiente, né? Repetindo aqui, a gente teria aquela situação em um seminário desses, basicamente aquela mensagem, mesmo que simbólica, dizendo, olha, turma, a eleição acabou, agora é gestão. Ou seja, se você levar a ansiedade do resultado eleitoral para a gestão, pode complicar lá na frente. É mais ou menos por aí, né? Claro, até porque a partir de Evandro Leitão venceu as eleições aqui com 10 mil e poucos votos. Tá? Portanto, uma diferença muito apertada. Mas, a partir do dia 1º de janeiro, ele é prefeito de todos. É prefeito de toda Fortaleza. Não é só dos que elegeram. Isso. Entendeu? E os que não votaram nele, talvez até mais exigentes. Talvez até cobre mais, assim. É claro, porque é a linha do que é a oposição, enfim, exatamente. É o papel dela. A propósito disso, qual é a sua expectativa global para uma gestão grande, complexa e desafiadora, como será a de Evandro Leitão? Como foi nos últimos tempos, né? É positiva, embora sabendo que o Evandro vai enfrentar problemas muito graves de financiamento. Você vê, a deputada Gabriela é a vice, e o Evandro confiou a ela a coordenação da transição, e já me falava, já anunciava problemas que estão agora tendo que se buscar soluções externas, o Evandro agora, antes de assumir, e JF. É um grave problema. E o JF é de Fortaleza, aspas, porque
49% ou em todo 50% da questão dos usuários do IJF são de todo o estado do Ceará. Às vezes até de fora. Então, às vezes até de fora. E como conseguir um cofinanciamento, um aporte de financiamento para que ele não fique, em grande medida, como está agora, a conta só do governo de Fortaleza. Tá? Só do governo de Fortaleza. Na verdade, um hospital de traumas, como o IJF, e com as entregas com o Civil IJF tem, para ir, e acho que aí é um grande lance que o Evandro deve fazer, para ir utilizar toda essa relação dos partidos trabalhadores. Tem o líder do governo, tem o ministro Camilo, né? O governador Elmonte, ser um pedido do Ceará sob a liderança do prefeito eleito, para que ele fosse para um hospital universitário, por exemplo. Entendi. Porque efetivamente o que é um grande equipamento para ser incorporado à universidade e, naturalmente, com isso aí vinha para um financiamento federal e aliviar para Fortaleza, para grandes investimentos. Funcionaria como uma espécie de comodato, né, entre o município e a União, Não, né? Porque os estados universitários, os hospitais universitários são hospitais de escola. Isso. Tá? Isso. Tipo Chateaubriand, né? Isso. E aí, a partir do instante que você tem isso aqui, o financiamento passa a ser federal. Entendi. Né? Entendi. Indo para a Universidade Federal. E consórcios de saúde entre municípios, ou isso não tem muito resultado, já que os municípios também têm problema de receita, mas resolve? Tem consórcio, tanto é que... Existem alguns, inclusive, né? O estado do Ceará é um estado universalizado de consórcio. E aqui resiste-se, que foi o governador Cid Gomes que iniciou esse modelo. Lembro, ele incentivou. Esse modelo no Ceará. Por sinal, tivemos nós lá dos Inhamuns o privilégio de Itauá ser o primeiro consórcio de saúde da região dos Inhamuns, foi implantado lá em 2009. Então, na prática, presidente, os consórcios já estão em todos os municípios. O município que envia paciente para o JF tem uma cota de participação no custeio? Não existe isso, hoje né? Não. Então, assim, como é que vai se financiar isso? O ideal é o quê? É que esse hospital seja incorporado pela União. Por quê? Porque é um grande hospital de trauma que atende o todo. E aí, portanto, como o hospital escola, é um grande facilitador e o financiamento passa a ser de quem tem mais. Agora, os hospitais universitários, eles, em regra, não são portas abertas e urgência e emergência, né? Não, urgência e emergência é porta aberta em todo canto. Que é uma obrigação. Mas ele não mudaria o perfil, o IJF? Não mudaria o perfil porque ele é um hospital de urgência e emergência. O que é o chamado porta fechada são as cirurgias eletivas. São aquelas que podem ser programadas. Isso. Então, aí você não vai fazer ambulatório dentro do hospital. Mas a urgência e emergência, se você vem em uma urgência e emergência, todo e qualquer hospital, em qualquer canto, é obrigado a atender. Entendi. Uma segunda demanda forte, a exemplo do IJF, que o senhor imagina que possa acontecer na gestão, Evandro, o presidente? Não, ele tem muitos desafios. Muitos e graves problemas. Tá? Porque, isso que eu te falei, porque Fortaleza, como demais, tem um subfinanciamento. Sim. E tem pesos de gastos, o IJF é um do que eu disse. Em uma política pública como essa, uma autarquia sozinho, só o IJF é em torno de 880 milhões de reais. Basicamente o que a prefeitura acaba de IPTU, né? Dizem que vai para lá, né? Então, para um único equipamento. Se isso aqui alivia, dá um fôlego para que as políticas subfinanciadas de assistência sociais, os investimentos, as demais políticas públicas possam receber mais apoio. Entendi. E aí, uma pergunta, uma provocação mais política, presidente. Quando um governo vai assumir com essa expectativa de problemas, de desafios, alguns maiores do que se imaginava, não está aí um pouco daquela narrativa de não cumprir de imediato ou ao longo do tempo, num prazo razoável, as promessas que fez na campanha? Não tem um pouco aí de uma narrativa que ajusta o discurso de gestão a um discurso mais eufórico da campanha? Mas deixa eu te falar. Quando você
apresenta um conjunto de propostas na campanha, naturalmente você a compreensão é que isso você faz durante seu mandato. Você não pode dizer o seguinte: janeiro chegou. Os famosos 100 primeiros dias, né? E aí de imediato você já vai resolver todos os problemas. Isso não existe porque você nem conhece a máquina por dentro de como superar. Então, as propostas, um plano de governo de eleição, é um plano de intenções. Tá aqui. As minhas intenções são essas e essas, e evidentemente, no momento adequado, que aí eu vou buscar os financiamentos para cumprir o que eu me comprometi com a sociedade. Mas se isso me trouxer uma angústia, porque a oposição no dia 2, depois da posse, tá me cobrando que eu realize isso, aquilo, outro, evidentemente eu vou me perder no percurso. Então, entendi. Tem que ter serenidade para isso. A gente falava aqui no intervalo que algumas gestões exitosas no Ceará se permitiram olhar no médio prazo para consolidar algumas marcas, é isso? Tauá, sim, por exemplo, Sobral? Sobral, Tauá, outras instâncias que você pode marcar o seguinte: você tem que ter, tá certo, um equilíbrio fiscal. O primeiro ponto, você não consegue fazer um bom governo se, do ponto de vista financeiro, você estiver desajustado. Por quê? Porque você termina aqui nem conseguindo realizar aquilo que você começou, porque falta dinheiro, tá certo? E gerando para você o que era uma expectativa positiva de entrega, tá certo? Um grande problema e decepção para o todo, porque você não teve o cuidado de se planejar. Então, não tem jeito. Pode ver que todas as gestões que têm êxito têm coragem de fazer equilíbrios fiscais, têm coragem de, naturalmente, cobrar os seus tributos, têm coragem de dialogar com a sociedade, discutir com a sociedade, e a sociedade saber, porque a sociedade, quando há entrega, não se tem dificuldade com relação ao tributo, não. Nenhuma pessoa gosta de pagar tributo, mas se as entregas estão presentes, se o seu bairro é bem tratado, se sua rua, se o seu serviço de iluminação, se o serviço de coleta de lixo e tudo, as pessoas pagam normalmente. Então, ponto número 1, equilíbrio fiscal. Entendi. Gastou a mais do que arrecada, é certeza de insucesso. Nesse ajuste aí de puxar o cinto para o próximo buraco, o presidente, qual o peso do enxugamento da máquina, eu diria, estrutural e também a parte de serviço, terceirizados? Isso aí, obviamente, tem um custo, né? Isso entra na tabela de cortes? Sim. De enxugamento? Em regra, a estrutura e o serviço pessoal é o que mais onera. Por quê? Às vezes você tem uma estrutura grande ou uma estrutura pequena, depende do serviço que você entrega. Depende do serviço que você entrega. Às vezes, por isso que eu não sou muito daquele que diz, porque o cara fala assim, eu vou me eleger e vou deixar 5 secretarias. Ao tempo que você diz isso, de certo modo, você está dizendo, eu vou fechar um bocado de serviço que tem. Porque senão, não tem mágica. Se você não tem, se você não tem, se você tem entrega e precisa de um órgão que faça essa gestão, você termina precisando de mais órgãos. Agora, os excessos muitas vezes se dão, e não é pouco, na linha de pessoal, tá certo? Na estrutura, no conjunto. Tem mais custeio do que na entrega, né? E aí você fica com dificuldade de investimento. Às vezes o prefeito fala comigo, não, eu estou dentro dos 54% de pessoal, limite 54%. Que é o prudencial ali, né? Mas digo, olha, o prudencial é 52,8%. Mas, peraí, esse é o teto, é o máximo. Entendi. Então, assim, na realidade, você tem que procurar ter um serviço pessoal que diga o seguinte, eu posso tocar, fazer todas as entregas, fazer um bom serviço na cidade com um número razoável, sem excessos que possam impedir o conjunto dos investimentos e da entrega. Muito bem, presidente. Vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco com o Domingos Filho, que é presidente do PSD aqui no estado do Ceará. Não saia daí, a gente volta já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista, que recebe Domingos Filho. Ele é presidente do PSD no estado do Ceará, foi deputado estadual por vários mandatos, presidiu a Assembleia Legislativa, presidiu o extinto, hoje extinto, Tribunal de Contas dos Municípios, e aqui conosco, nos fazendo uma radiografia precisa da situação que poderá surpreender, inclusive, alguns prefeitos que acham que o caixa está muito bem, pode começar aí um primeiro ano fazendo tudo que vem à cabeça, né, presidente? Só que não, né? É isso. Não, e esse alerta precisa ser dado logo, tá? Porque pela ansiedade que se tem, exatamente, naturalmente, ao assumir, para que já de entrada não se desenhe aí um conjunto de gastos que amanhã o município não possa suportar. Muito bem. Ô, presidente, vamos aqui mudar o ponto de pauta. Nós estamos gravando esse programa quando a Assembleia Legislativa elege a sua nova mesa diretora, né? Foi uma das sucessões mais animadas, né, dos últimos tempos, mexeu com a relação de forças na base do governo Eumano, da qual o senhor faz parte. Numa leitura de quem tem a sua experiência, o que faltou ou o que sobrou para ter sido um tanto quanto barulhenta? Assim, toda disputa no Poder Legislativo, seja no Congresso Nacional, a Câmara de Vereadores e tal, na Assembleia Legislativa, são poucas as que não têm uma certa ansiedade dos partidos que, com justa razão, querem participar do processo. Daí que o próprio regimento da Assembleia Legislativa recomenda que a composição da mesa seja feita, tanto quanto possível, pelo conjunto dos partidos, para cada qual com o seu tamanho possa poder participar. Entendi. E isso, naturalmente, gerou um sentimento dentro do PDT, que porque é o partido que mais elegeu deputados, liderado pelo senador Cid, eles ainda estão no PDT, mas vão estar agora livres para poder sair, só saiu o Evandro, né? E por ter a maioria, ser o que indicar, ou permanecesse com a presidência da Assembleia, já que o Evandro é do PDT. E aí, num determinado momento, também foi apontado aí o nome do deputado Fernando Santana, e como uma opção do governador, e, enfim, e se iniciou esse debate, né, para que se buscasse o bom termo, e terminou saindo. O próprio Fernando, numa demonstração de desapego, né, ao enxergar essas dificuldades, ele próprio declinou de sua candidatura. E aí harmonizou-se, porque também é inegável que em todas as relações, quando o partido ou a composição tem a maioria, há uma aproximação com o poder executivo. Claro. Claro. E aí o governador sugeriu e escolheu o nome do seu líder que é do PDT para a Assembleia Legislativa, e os demais partidos participaram das outras vagas. O Partido dos Trabalhadores ficou com a primeira secretaria, com também acho que a segunda vice-presidência, enfim, houve a compulsão. O segundo momento, a segunda metade de um mandato, acaba sendo mais delicado para o governo, portanto ele precisa de um aliado mais tranquilo, mais fiel na Assembleia, ou isso não entra na contabilidade política? Veja bem, se você vai para um processo de reeleição, tá, não só o governador Eumano, como todo e qualquer governador, evidentemente, se puder ter um presidente da Assembleia alinhado no mesmo projeto, vai querer ter. Como eu fui 2 vezes presidente da Assembleia, tá, no primeiro
em todo o primeiro mandato do governador Cid, né, em uma composição de um bloco parlamentar que tinha maioria. Eu era do MDB, Entendi. que só tinha 5 deputados. Mas o conjunto do nosso bloco era o maior, que o regimento assim permite, e naturalmente com uma pessoa de muita proximidade do governador. Muito bem. O senhor falou rapidamente aí em 2026, como é que está hoje o cenário? 2026 não. 2026... Não, eu falei porque eu fui lá atrás dizendo que isso é naturalmente uma praxe quando a base do governador permite que isso aconteça. Entendi. Mas, enfim, nós estamos aí em 2025 praticamente, já olhando para 2026. E as forças políticas que estão ali na base já começam a montar ali os seus tabuleiros, né? A preço de hoje, do final de 2024, os aliados do PT, que tem a cabeça de chapa no governo do Estado, estão sendo bem tratados do ponto de vista do PSD? Como é que está essa relação? Nós disputamos as eleições com eles, né? Foi. Na verdade, na no própria pós-eleição, Calcaia, né? não só em Calcaia, fiz a eleição no Estado. Eu fui candidato a vice do Roberto Cláudio. Sim, ok. Então, nós não poderíamos chegar em um governo que nós disputamos, tá? Reivindicando. Tem que ter essa consciência. Tem que ter essa consciência política. Claro. Naturalmente, Calcaia, eles estiveram lá apoiando o Catânio e a gente em lado separado, e a gente apoiando o Naumi. E nós temos que ter a compreensão que o Naumi é um aliado da gente, votou naturalmente no Roberto. A Érica foi nossa candidata a senadora. Então, enfim, a base do governo tem disputas internas. Em vários cantos. Aqui era uma coisa, a gente estava junto com o PT aqui, separado em Calcaia. Nos 2 municípios que são separados apenas por uma ponte. Por uma ponte. Então, assim, quanto aos espaços, aos cargos, as disputas de 2026, elas são, eu acho que quem precipitar o processo agora está errando. Né? Porque o governo está no meio do governo. Ao que tudo indica, deve ter aí uma reforma de governo e tal, enfim, para os 2 anos finais. O governador é humano, tem o direito à reeleição, ainda não exerceu o direito à reeleição, portanto é um caminho natural que seja. Tá? E o conjunto das outras forças e os outros espaços que se tem, deve se tratar no momento mais adequado, porque você imagina, você acha que o governador que tem 2 anos de gestão, de entregas, de trabalho, vai poder gastar energia trabalhando em linha de compulsão política agora? Que isso encurta o governo, né? Encurta o governo, Se encurta o governo. Claro que não vai. Então, isso só... E vocês estão vendo, em todas as eleições, as decisões sobre composição realmente estão cada dia mais próximos das convenções. Por quê? Porque o cenário da política é assim. Ele muda circunstancialmente por muitas vezes. Então, no momento certo, adequado, que é lá em 26 e que é lá próximo das convenções de 26, é que esse desenho vai poder ser mais perceptível. Entendi. Até porque, né, presidente, nós temos aí um ciclo econômico provavelmente desafiador em 2025, né? Quem conseguir passar por essa tempestade e ficar de pé vai conseguir ter mais bala na agulha, né? Isso. Qual é o processo nacional? Nós não sabemos nem como é o nacional. Como é que isso vai repercutir no estado do Ceará? Entendi. Certo? O certo é que, e é muito evidente, que as composições sempre elas são feitas de acordo com as forças partidárias. Né? Certamente. Então, no momento certo, as forças partidárias dialogam entre si para poder se encontrar aí o caminho adequado da composição. Entendi. Eu queria voltar um pouquinho sobre a Assembleia, presidente, no seguinte sentido. O TCM foi extinto, mas que era um ambiente em que alguns aliados do governo eram nomeados para lá
dentro das regras, etc., assim como é feito com o TCE atualmente. Nesse momento em que você tem uma base larga no governo do Estado, o TCM faz falta nesse sentido, que poderia ser um espaço a mais para indicar aliados? Bom, nós não podemos raciocinar sobre esse assunto olhando por essa lente. Naturalmente, para ser um ambiente de acomodação, não. Agora, seguramente foi um órgão que deixou de prestar grandes e relevantes serviços aos municípios do Ceará, não tenho dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida. Então, acho que foi. Naturalmente, foi uma decisão num momento de um acirramento político muito grande e que nessas horas, por vezes, ou na maioria das vezes, as decisões não são razoáveis. Termina se extrapolando. E isso aconteceu lá. Mas a composição do Tribunal de Contas do Estado, ela é formada por 4 indicações da Assembleia Legislativa, para você entender, que não são todas da Assembleia Legislativa, e 3 de livre nomeação do governador. Uma de livre nomeação dentre os procuradores de carreira do tribunal, outra de livre nomeação dentre os corregedores e uma de absoluta livre nomeação, que é essa que está a vaga agora. Entendi. Essa vaga agora do conselheiro Alexandre Figueiredo é uma vaga de livre nomeação do governador, porque ele foi nomeado lá atrás pelo governador Ciro Ferreira Gomes. Pode, inclusive, obviamente, não ser um nome que saia da Assembleia, né? Naturalmente. Entendi. Naturalmente. O PSD, os partidos de maneira geral precisam se oxigenar, e aí eu estou falando de uma forma geral. O que o PSD apresenta de diferencial na formação, olhando para as mulheres, a juventude, a urbanidade, a transição energética? Ou seja, como é que esse debate está na sociedade capturado pelo PSD aqui no estado do Ceará, presidente? Bom, nós temos, em todas as eleições, ampliado a participação das mulheres no nosso partido, definindo sempre papéis de políticas públicas que também existem no nosso partido. Por exemplo, agora mesmo, dos 4 vereadores eleitos em Fortaleza, 2 são da causa animal, que é uma causa que o nosso partido uma abraça, pauta do dia, né? Uma pauta, o deputado Célio Studas, deputado federal do nosso partido. Há, como um todo, uma certa dificuldade de você animar novas lideranças, sobretudo os maus exemplos que a política tem, como a sociedade tem, e que termina as pessoas ficando mais receosas. Nós, por exemplo, trouxemos o INSPER, tá? Para poder fazer formação política e fez de várias mulheres aqui. E sempre atuando assim, para procurar ampliar despertar o desejo, né? Despertar das pessoas, para mostrar que a política não é essa coisa ruim. Até porque se você que tem bons propósitos não se dispuser a entrar na política, você, de certo modo, está contribuindo para que só fiquem os que não têm. Então, assim, essa animação, tanto de bandeiras específicas, como de segmento da sociedade, nós tivemos, tanto nas eleições passadas, por exemplo, nós tivemos candidato cigano, candidatos negros, já tem candidatos ciganos, repentistas, poetas. Procuramos um conjunto de pessoas que pudessem participar do processo político, formando aí o todo da sociedade. Entendi. Presidente, quando a gente adentra aqueles espaços onde os partidos estão reunidos, né? Isso é uma realidade brasileira, mas a gente vê também aqui no Ceará, aqueles auditórios meio que lotados ou não, com pessoas grisalhas, igual a gente aqui, né? Aí eu lhe pergunto, onde está a juventude nesse processo político? É a linguagem, é o digital que é uma barreira? É a bandeira, é a forma de pensar a sociedade? Por quê? E aqui eu falo de uma maneira geral, mas pontuando aqui o PSD, por que a juventude não consegue ser seduzida para o ambiente partidário? Bom, acabei de falar, nós temos jovens
candidatos que foram e que se elegeram pelo nosso partido aqui nessa eleição. Animamos o processo, mas, ao meu sentir, a resistência é sempre essa da linguagem digital? Tá? Não, da linguagem digital não. Essa aqui é facilitadora. Tanto que os nossos players, jovens aí que entraram, são todos eleitos, muitos eleitos, pela linha das redes, da relação das redes. Entendi. De como se tem. É animar, ser candidato. É você, como é que eu faço para que, como é que os partidos fazem para que os jovens entrem mais na política. Como política é paixão, tá certo? É vocação. Naturalmente, quem está na vida pública, isso não é só aqui não, tá? Isso é em qualquer canto do mundo. Você vai a largo tempo. Entendi. Né? Então, por quê? Porque faz aquilo com bastante devoção, né? E enquanto tiver a aceitação, a credibilidade do povo, tá certo? Vai ser e vai permanecer na linha da política. E eu não vejo isso de jeito nenhum como uma coisa ruim. Pelo contrário. Eu acho que se a gente pegar a devoção, vai me suceder já falando aqui o Mauro Filho, de um Mauro Benevides. E pega a história do homem que entrou em 1954, vereador de Fortaleza, deputado estadual, presidente da Assembleia, senador da República, e só saiu quando o tempo, a idade não permitia mais. Só de uma passagem benfazeja na vida pública. Entendi. Benfazeja na vida pública. Então, e aqui para nós também, esses cabeça branca são também muito importantes no conjunto da formação dos partidos. Tá certo. Para ajudar nas serenidades que também são necessárias. Legal, presidente. Pois vamos encerrando por aqui, já agradecendo imensamente a sua inteligência, a sua experiência, a sua paixão, que a gente sabe que o senhor tem pela política, as suas rápidas despedidas. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado, eu que agradeço, estarei sempre aqui disponível para debater com você. Muito bem. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.